Você já imaginou acordar um dia e perceber que o mesmo homem que te transformou em bilionário agora quer te matar? Parece roteiro de cinema, mas essa é a história real de Roman Abramovich, o homem que ajudou Vladimir Putin a chegar ao poder e acabou se tornando alvo do próprio criador. Um império construído sobre o poder, a lealdade e o medo, e que no fim mostrou o preço de se brincar com o destino. Mas o que realmente aconteceu entre Putin e Abramovich? Como o filho adotivo do homem mais poderoso da Rússia acabou envenenado e exilado? E principalmente, o que essa história revela sobre até onde vai o poder de Putin. Hoje, você vai descobrir a ascensão e a queda de um bilionário que acreditou poder pertencer a dois mundos e pagou caro por isso. Em março de 2013, equipes médicas foram chamadas às pressas para uma mansão em Ascot, uma das regiões mais exclusivas da Inglaterra. Ao chegarem, encontraram o corpo de Boris Berezovsky, o empresário mais poderoso da Rússia nos anos 90 e o homem que havia colocado Vladimir Putin no poder. Oficialmente, a causa da morte foi indeterminada, mas todos sabiam. Berezovsky cometeu o erro fatal de desafiar Putin. Um de seus aliados mais próximos, Roman Abramovich, assistiu àquela cena de longe, sem imaginar que anos depois enfrentaria o mesmo destino. Roman nasceu em 1966 na União Soviética, em meio a tragédias familiares. Órfão aos 4 anos, cresceu no frio do norte russo com parentes distantes. Essa infância dura moldou um sobrevivente. Desde cedo, ele aprendeu que regras eram apenas obstáculos para quem não tinha poder. Aos 16 anos, largou a escola, começou a vender pneus usados e, durante o serviço militar, fez fortuna revendendo gasolina roubada para outras unidades. Quando o regime soviético começou a permitir negócios privados, Roman enxergou o que poucos viram: a chance de enriquecer em um país que ainda não entendia o que era capitalismo. Seu primeiro negócio foi modesto: uma fábrica de brinquedos de plástico, incluindo patos de borracha. Parece banal, mas na União Soviética, esses brinquedos eram artigos de luxo, e foi ali, vendendo patos, que ele aprendeu a lição mais importante da vida. Em um país em transição, informação valia mais do que ética. Pouco depois, veio o golpe que mudaria tudo. Em 1992, Abramovich desviou um trem inteiro de combustível, usando documentos falsos e ordens inventadas. O valor? Milhões de rublos. Foi preso, mas o caso foi arquivado de forma misteriosa após a empresa ser compensada. Roman entendeu ali que na Nova Rússia, justiça e dinheiro andavam lado a lado, e o poder estava disponível para quem soubesse negociar. A virada definitiva aconteceu quando conheceu Boris Berezovsky, o homem que transformou bilionários em mitos. Berezovsky apresentou Abramovich à elite política e financeira do país e, juntos, os dois participaram do maior esquema de privatização fraudulenta da história, o famoso empréstimos por ações. O governo russo sem dinheiro aceitava empréstimos de empresários em troca de ações das melhores empresas estatais. Só que os leilões eram manipulados, ninguém nunca pagava de volta, e os empresários acabavam donos de gigantes por valores ridículos. Com esse esquema, Roman e Berezovsky adquiriram a petrolífera Sibneft, avaliada em bilhões, por pouco mais de 100 milhões de dólares cada. E o detalhe mais surreal: usaram dinheiro público para pagar o próprio roubo, mas o que parecia uma jogada genial logo se transformou em um campo minado. O caso Sibneft foi cercado por mortes suspeitas, como a do diretor de uma refinaria, que se opôs à operação e foi encontrado morto no rio, 2 dias depois. Quando o procurador-geral da Rússia tentou investigar, um vídeo íntimo vazou misteriosamente e ele foi demitido. A mensagem era clara: ninguém tocava nos homens que dominavam o novo Império Russo. Roman e Berezovsky estavam acima da lei. Mas por quanto tempo? Com o petróleo dominado,
Abramovich partiu para outro território, e esse seria o mais perigoso de todos: as guerras do alumínio. Um período sangrento em que empresários, mafiosos e políticos disputavam fábricas inteiras à base de balas e explosões. Estima-se que mais de 100 pessoas tenham morrido nesses conflitos. Roman, porém, não queria apenas sobreviver, queria controlar tudo. Em vez de matar os rivais, decidiu fazer o impensável: unificá-los. Comprou fábricas em crise, negociou com inimigos e, usando sua conexão política com um homem em ascensão, selou uma trégua que mudaria o destino da Rússia: Vladimir Putin. Quando Putin assumiu o poder em 1999, Berezovsky acreditava ter encontrado um fantoche que manteria o status quo. Mas ele não imaginava o que estava criando. Putin rapidamente consolidou seu domínio, eliminando adversários e transformando antigos aliados em súditos. Roman, ao contrário de Berezovsky, entendeu o novo jogo. Em vez de desafiar, aproximou-se. Tornou-se um dos primeiros a apoiar o novo presidente, ajudou a financiar campanhas e até participou da formação do governo. Putin via nele um jovem leal e eficaz, e Roman passou a ser chamado nos bastidores de filho adotivo do czar. Em 2005, Abramovich vendeu sua parte da Sibneft de volta ao governo russo por incríveis 13 bilhões de dólares, um retorno de mais de 100 vezes sobre o investimento inicial. Enquanto outros bilionários eram presos ou exilados, Roman foi recompensado. Mas essa lealdade vinha com um preço. Putin o enviou para governar uma das regiões mais pobres da Rússia, Chukotka, um território remoto e gelado. A missão era clara: provar devoção ao líder, investindo sua própria fortuna para reconstruir a área. E ele o fez. Gastou mais de 2,5 bilhões de dólares em infraestrutura, escolas e hospitais, triplicando os salários locais. Ganhou respeito, votos e uma imagem de filantropo, mas, ao mesmo tempo, consolidou sua posição de servo do sistema. Em 2003, ele comprou o Chelsea Football Club e iniciou a transformação do futebol europeu. Investiu centenas de milhões, contratou estrelas e fez do time uma potência mundial. Era a face glamurosa de um homem que havia surgido das sombras. Londres virou seu refúgio e vitrine. Cercado por arte, iates, mansões e influência política, Roman parecia intocável. Mas, como toda ilusão, isso durou até o dia em que dois mundos entraram em colisão. Fevereiro de 2022. A Rússia invade a Ucrânia. O planeta inteiro muda, e com ele, o destino de Abramovich. Ele tenta se equilibrar entre os dois lados. Na Rússia, ainda é visto como aliado de Putin. No Ocidente, como um bilionário útil, com conexões que podem facilitar negociações. O presidente ucraniano Zelensky chega a pedir que os Estados Unidos não o sancionem, acreditando que ele poderia ajudar na paz. Mas essa escolha foi o início de sua ruína. No dia 3 de março de 2022, durante uma reunião em Kiev, Abramovich e outros negociadores ucranianos começaram a sentir sintomas estranhos: olhos vermelhos, pele queimando, perda de visão. Ele ficou cego por várias horas. Especialistas confirmaram sintomas típicos de envenenamento por agentes químicos usados pela inteligência russa. A dose era baixa, um aviso, não uma execução. Putin estava mandando um recado pessoal: você foi longe demais. Dias depois, o Reino Unido congelou todos os bens de Abramovich. Ele perdeu iates, propriedades, empresas e, principalmente, o Chelsea, que teve de ser vendido às pressas por 2,5 bilhões de libras. O dinheiro da venda ainda está bloqueado até hoje e o governo britânico quer usá-lo exclusivamente para ajudar a Ucrânia. Para Roman, era o golpe final. Tudo o que havia construído, influência, prestígio e poder, desmoronou em semanas. Hoje, Abramovich vive entre Istambul e Tel Aviv, longe dos holofotes que um dia o consagraram. Sua fortuna foi reduzida drasticamente, e ele luta na justiça para recuperar o que restou.
Mas a verdade é que o império já não existe. O homem que acreditou poder ser amigo de Putin e respeitado pelo Ocidente descobriu que ninguém serve a dois senhores, especialmente quando um deles é Vladimir Putin. Roman Abramovich criou seu próprio inimigo. E, ironicamente, foi o único homem que realmente entendeu o preço de estar próximo demais do poder. Sua história não é apenas sobre riqueza e traição, mas sobre o limite invisível entre lealdade e sobrevivência. No fim, o império que parecia inabalável se revelou uma prisão dourada. E talvez essa seja a maior lição de todas. Na Rússia, de Putin, fortuna não é liberdade. É apenas o aluguel que você paga para continuar vivo. E você, o que faria se tivesse de escolher entre sua fortuna e sua vida? Deixe sua opinião aqui nos comentários e se inscreva no canal. Novas histórias como essa estão chegando e cada uma revela o lado oculto do poder. Até o próximo vídeo.